A próstata. O que é? Bom, a próstata é uma glândula existente somente nos homens. Onde fica? Ela está localizada entre a bexiga e o intestino grosso, bem aqui, ó, na região conhecida como períneo. Períneo. Para que ela serve? A principal função da próstata é produzir e armazenar o líquido seminal, que serve para conduzir os espermatozoides produzidos nos testículos em sua jornada rumo ao óvulo. Claro, durante o ato sexual. Ok, e como é que ela é? A próstata é muito parecida com uma mexerica, exatamente como uma mexerica. Ela é dividida em 3 partes. Os gomos, que é a glândula central, a casca, que é a cápsula prostática, e o canal, que é a uretra. Bom, vamos lá! Os gomos e as doenças mais comuns. Eu te pergunto, tamanho é documento? A próstata cresce ao longo da vida de um homem, começando na puberdade. No entanto, existem pessoas que nascem com a próstata maior do que as outras. Pense numa orelha. Numa orelha. Você vai ficando velho e a dita cuja provavelmente aumenta de tamanho. Ainda assim, isso não exclui a possibilidade de uma criança já nascer com a orelha grande. Acontece. Bom, mudando de assunto. Se a minha próstata crescer demais, o que pode ser? Esses são casos de hiperplasia prostática benigna, HPB, ou hipertrofia benigna da próstata. Tanto faz, nome difícil, né? Eu sei. Quais são os sintomas? Infecções recorrentes, micção frequente, que é você ficar fazendo xixi toda hora, dificuldade para urinar ou, em casos mais graves, a retenção urinária, que em outras palavras significa incapacidade de esvaziar a bexiga. E quem que pode ter isso aí? Normalmente o homem não apresenta sintomas de aumento de tamanho de próstata antes dos 40 anos, mas até 90% dos homens apresentam sintomas após os 85 anos. Tratamento. Gente, nem todo homem precisa de tratamento. A HPB só é entendida como uma doença quando ela atrapalha o dia a dia do homem e, portanto, só precisa ser tratada quando os sintomas trazem incômodo. Existem 2 categorias principais de tratamento: os medicamentos e as cirurgias. Medicamentos. Existem 2 tipos de remédio que podem auxiliar o tratamento da hiperplasia prostática benigna. Os medicamentos para o fluxo de urina, eles ajudam a relaxar os músculos da bexiga e da próstata, permitindo que a urina flua mais livremente. Os principais exemplos são a tansulosina e a doxazosina. Um efeito colateral comum desses medicamentos é a diminuição da quantidade de sêmen na ejaculação. Vamos para a segunda parte aí dos remédios. Medicamentos para parar o crescimento da próstata. Inibidores da 5-alfa-redutase são drogas que podem parar o crescimento da próstata ou mesmo diminuir o seu tamanho. O exemplo mais conhecido é a finasterida. E os efeitos colaterais? Eles podem diminuir o desejo sexual e provocar disfunção erétil. Combinação de medicamentos. Em alguns casos, tomar mais de um medicamento pode ser muito benéfico. Cirurgia. Em alguns casos, pode ser necessário reduzir o tamanho dos gomos da próstata. Isso pode ser feito de 2 maneiras. Cirurgias abdominais. Abre-se a casca, cápsula prostática, e se retira o excesso de gomos. Isso pode ser feito por uma abertura no abdômen, através de uma cirurgia tradicional ou por laparoscopia. A outra, ressecção transuretral da próstata, ou RTU de próstata. Nessa técnica, por dentro da uretra, uma câmera alcança os gomos, glândula central, e o excesso de tecido prostático é removido sem precisar abrir a cápsula. Hoje em dia, essa cirurgia pode ser feita inclusive com o uso de laser. É o Darth Vader aí, hein? A casca e o câncer de próstata. Esse problema é muito mais frequente entre homens com 65 anos ou mais. No entanto, devemos manter a atenção também aos indivíduos mais jovens, época em que podemos lançar mão de algumas medidas que reduzem as chances de ocorrência futura da doença. Quais são os sintomas? O câncer de próstata é uma doença que acomete a casca. Sendo assim, na maioria dos casos não tem sintoma aparente nenhum, até que a doença esteja em um estágio avançado, onde o tumor é tão grande a ponto de pressionar a uretra. Por esse motivo, a única forma de identificar o câncer de próstata é procurando por ele. Isso mesmo, meu caro Watson, através do rastreamento. Primeiro, PSA, um exame de sangue comum que avalia a proteína PSA. Quando o valor dessa proteína está aumentado, pode ser um indício de alguma anormalidade. 2. Exame de toque. O médico pode avaliar o tamanho da próstata através do toque retal. A próstata pode ficar maior e mais dura quando ocorre alguma inflamação. Esse exame é muito rápido, demora apenas alguns segundos. Agora, a combinação das 2 modalidades, PSA e toque da próstata, é a melhor forma de se rastrear com precisão a possibilidade de tumores de próstata. Fiquei com dúvida, vamos lá!
A dificuldade de urinar quer dizer que eu posso estar com câncer de próstata? Não, normalmente não. Esse tipo de sintoma está muito mais relacionado com o aumento da próstata do que com a existência de tumores. A maioria dos tumores de próstata não gera sintoma algum. A partir de qual idade devo iniciar os exames preventivos? Todo homem deve iniciar o rastreamento aos 50 anos. Em situações especiais, esse rastreamento pode começar antes, aos 45 ou até mesmo aos 40 anos. É verdade que agora com o exame de sangue não existe mais a necessidade de fazer exame de toque? O exame de sangue já ajuda muito, mas sozinho ele pode ser insuficiente. A forma mais precisa e certeira de se rastrear tumores da próstata é através da combinação entre PSA e toque. Bom, se ficou interessado, quer saber mais, entre nesse site que está aparecendo aí, que lá tem um texto que fala, ó, tintim por tintim.